Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Erika Meirelles, faço parte da coordenação da Executiva Nacional da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e hoje estamos na nossa segunda live com o tema Educação em Tempo de Pandemia, Direitos e Deveres. Espero que vocês estejam bem, apesar das adversidades, das dificuldades do momento, e com a educação não seria diferente. Nós estamos falando aqui de um tema envolto de complexidades que passa desde questões socioeconômicas, culturais, e nos fazem aqui debater hoje qual a efetividade e qual a possibilidade de acesso para diversas camadas da nossa sociedade, inclusive diante de diretrizes estabelecidas na última terça-feira pelo Conselho Nacional de Educação, que votou por unanimidade orientações desde o ensino básico ao ensino superior. E eu quero lembrar vocês que hoje nós temos a possibilidade também de questionamentos por meio do chat da nossa página, então se você tiver questões, mande aqui para a gente, teremos um bloco específico para questões que nossos debatedores e debatedoras poderão responder. Vou passar aqui as apresentações em ordem das falas. Primeiro, Eblin Farage, professora e secretária-geral do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Muito obrigada, professora, por aceitar nosso convite. Em seguida, nós temos a Ana Júlia Ribeiro, estudante integrante da ABJD Paraná e também da FENED, Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Inclusive, aqui deixo o agradecimento pelo apoio à nossa live. A FENED é uma parceira frequente aqui das nossas atividades também. E o professor Marcelo Catoni, que é professor titular de Direito Constitucional da UFMG e também integrante da ABJD Minas Gerais. Muito obrigada a cada um de vocês. E comecemos, então, com a professora Eblin. Por favor, Eblin Farage. 10 minutos. Só ligar. Então, boa noite a todos e todas. Primeiro, quero agradecer o convite para participar dessa live. É um prazer estar aqui, um prazer estar com um colega professor da UFMG, com uma companheira aí de movimento. Então, acho que o nosso desafio, prazer estar com a Érica aqui, né, da BJD. Acho que o nosso desafio aqui hoje é falar um pouco da educação nesse período de pandemia, né? E aí eu vou falar um pouco desse lugar que eu ocupo, né? Eu sou professora da Federal Fluminense, mas estou atualmente como secretária-geral do ANDES, Sindicato Nacional, que é o sindicato que atende, né? Que, na verdade, é o sindicato dos professores e das professoras do ensino superior público no Brasil, né? Então, a gente atende a maior parte das universidades públicas hoje do Brasil, com sessões sindicais nossas nos locais. Nós temos mais de quase 80 mil professores e professoras sindicalizados, com cerca de 120 sessões sindicais, né? Então, para nós, é fundamental discutir qual é o papel da educação, em especial da educação superior, nesse momento de pandemia. Por quê? Porque nós estamos entendendo que esse momento da pandemia é um momento da gente reafirmar a função que nós reivindicamos que deve ser a função da educação pública superior, né? Nós vivemos um processo que é um processo de desestruturação do conjunto dos serviços públicos, né? E nisso as universidades não fogem a esse projeto, mas é um projeto que desestrutura os serviços públicos, seja através de um processo de desinvestimento, portanto, de redução de recursos, ou seja, de um processo de tentativa de quebra da imagem do que deveria ser, de fato, um serviço público, né? Um serviço que é prestado à maior parte da população para tentar garantir uma melhor qualidade de vida. Na nossa avaliação, esse projeto de desestruturação dos serviços públicos, no caso da educação superior, ele vem atender a um projeto de educação, que é um projeto de educação para a América Latina, que os organismos internacionais vêm pautando desde o final da década de 80. Então, se a gente olhar, né, os organismos internacionais como a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a gente vai ver que esses organismos, eles elaboram documentos para dizer como deve ser a educação superior na América Latina.
E na visão desses organismos, a educação ela tem que ser uma educação, aquilo que eles chamam de educação terciária, uma educação que é aligerada, que é privatizada, que é feita na base da parceria público-privada e que vai ter como uma das suas metas a certificação em larga escala. E por isso o ensino à distância passa a ser incorporado como uma meta para a educação superior na América Latina. É óbvio que esse projeto de educação ele pressupõe uma desresponsabilização do Estado. Então, por que é importante falar disso tudo? Porque se a gente pega a educação superior hoje e analisa ela hoje por hoje, a gente não consegue entender o projeto em curso na América Latina que vem desestruturando a educação superior. Como a gente vem falando, se a educação pública hoje, através das suas pesquisas, através dos estudos, através dos serviços prestados à comunidade, já está fazendo o que está fazendo, né? Ou seja, investindo em pesquisas de ponta para tentar combater o coronavírus, para tentar produzir equipamentos de proteção, para tentar melhorar as condições de vida da população das diferentes formas, desde os nossos projetos de extensão que atendem as comunidades da periferia desse Brasil, até as pesquisas dos nossos núcleos de pesquisas, laboratórios e tudo mais. Imagine se nós tivéssemos uma educação que, de fato, tivesse um investimento público estatal como nós reivindicamos, né? Então, se hoje a gente pensar, nós estamos falando de uma educação superior que menos de 20% dela é financiada exclusivamente pelo Estado. Então, já é uma educação superior que ela não é para todos, né? E, ainda assim, ela cumpre um papel importantíssimo no projeto de sociedade e no projeto de função pública das instituições a partir da nossa perspectiva de educação. Uma perspectiva de uma educação que deve ser pública, gratuita, socialmente referenciada, laica, democrática, antipatriarcal, né? Uma educação que vai romper com a estruturação da sociedade, né? Porque a educação, ela não paira, né? Ela é fruto das relações sociais. E assim como a sociedade brasileira, a sociedade da América Latina, ela traz no seu bojo as marcas de uma sociedade patriarcal, escravocrata, colonizada, machista, infelizmente, esses resquícios também acabam por contribuir na estruturação da educação. Então, o projeto de universidade que nós defendemos é um projeto que, primeiro, combate isso tudo, né? E aí já tem um primeiro grande enfrentamento a esse momento de pandemia. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, o que nós estamos visualizando, por um lado, uma perspectiva em especial do governo federal através do executivo, né? De um absoluto desprezo pela vida, né? E, obviamente, pela vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E, por outro lado, uma perspectiva de que é a nossa perspectiva, que o mais importante nesse momento é salvar vidas e que as vidas estão acima dos lucros. Bem, isso coloca o embate para a educação, porque qual deve ser, na nossa avaliação, o papel da educação pública superior nesse momento, das nossas universidades estaduais, federais, municipais? Deve ser de, dar continuidade aos projetos de pesquisa e extensão que podem estar na linha de frente, portanto, que atendem a população de mais baixa renda e que desenvolvem pesquisas que podem contribuir para o combate à pandemia, né? 2, que nós devemos continuar acumulando para um momento posterior à pandemia. Nós entendemos que uma das grandes funções da universidade e dos institutos federais e dos Cefet é a produção do conhecimento, é a formação de profissionais para se inserirem no atendimento da população. E, nesse momento, nós entendemos que a nossa função de formação ela está prejudicada. Por isso, nós estamos nos posicionando, nesse momento, contra a substituição do ensino presencial pelo ensino à distância. Uma coisa para nós é dar continuidade à pesquisa e à extensão e aos projetos que atendem diretamente a população, em especial aos mais vulneráveis, que estão sofrendo mais com a pandemia, e a outra coisa é tentar
impor um ritmo de normalidade, impondo o ensino à distância numa situação absolutamente atípica e que de normal não tem nada, né? Então, nós entendemos que é nossa tarefa nesse momento, inclusive, defender que a educação não é qualquer educação. Porque como para nós a educação ela é diferente da compreensão, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, que diz que a educação é um serviço, e porque ela é um serviço, ela pode ser vendida, para nós a educação é um bem público. Né? Ela é um direito social. Então, neste sentido, a educação tem que ser de qualidade. E nós entendemos que a substituição do ensino presencial pelo ensino à distância, nesse momento de pandemia, desqualifica a educação, contribuindo para a consolidação do projeto de universidade que a extrema-direita vem tentando impor no Brasil. Seguindo, obviamente, porque agora é a extrema-direita, mas outros governos também já deram cabo aos projetos dos organismos internacionais, né? Seguindo à risca aquilo que os organismos internacionais referendam para a educação na América Latina. Na verdade, é uma ideia de que, para a América Latina, a gente não precisa de uma educação que, de fato, seja de qualidade. Né? Para a América Latina, a educação superior ela não precisa ser autônoma, né? Ela não precisa ser estatal, mas ela pode ser uma educação a serviço do mercado. E isso tem tudo a ver com o discurso e a posição do executivo nesse momento. Né? Quando o presidente da República fala, e daí para o aumento de mortes, né? Quando o presidente da República, a todo momento, tenta incentivar o rompimento do isolamento social, o retorno ao trabalho, ele está explicitamente fazendo a opção pelo projeto do capital. Ele está explicitamente fazendo a opção pelos empresários, pela manutenção dos lucros, mesmo que isso custe a vida de milhares de brasileiros. E aí a gente sabe quem são os brasileiros que vão morrer. Quem são os brasileiros que não vão poder ser atendidos nos hospitais? Quem são os brasileiros que, por absoluta falta de opção, estão tendo que ir trabalhar? Que é muito diferente, inclusive, dos profissionais da saúde, né? Que vão para a linha de frente pela própria natureza do seu trabalho. Nós aí estamos falando daqueles trabalhadores, para finalizar o meu tempo, que eu estou de olho aqui no meu tempo, nós estamos falando daqueles trabalhadores, por exemplo, que estão atendendo nos supermercados, nas padarias, no serviço de limpeza urbana, no transporte urbano, que por absoluta falta de opção, são obrigados a trabalhar sem EPI, sem condições de recorrer a ninguém e, por isso, estão morrendo. Né? Possivelmente são os que mais vão morrer e são os que mais vão contaminar os seus locais de moradia, as periferias brasileiras. E, por isso, para nós, hoje, a educação pública tem que se voltar para um projeto de solidariedade à população mais pobre com foco nas periferias brasileiras. Vou encerrar por aqui, então. Evelyn, muito obrigada. Sua fala nos atenta muito, né, aos desafios, enfim, mais uma vez o governo tenta trazer para o seu projeto neoliberal diversas matizes, inclusive agora da educação, né, tentando trabalhar com a questão do ensino à distância, e o que está por trás disso, né, o que isso vem a fortalecer. Então, sua fala traz com muita propriedade uma reflexão para todos nós a respeito. Quero lembrar a você que está aí participando da nossa live, mande suas questões aqui nos comentários, tá bom? E quem está chegando agora, quero lembrar que o tema de hoje é Educação em tempos de pandemia, direitos e deveres. Passamos agora a Ana Júlia Ribeiro, estudante integrante da ABJD Paraná e da FENED. Ana Ju, 10 minutos. Oi, gente. Bem, primeiro é um prazer estar dividindo esse espaço com vocês, mesmo que virtualmente. Agradecer a BJD de estar trazendo esse debate da educação e estar priorizando o olhar dos estudantes, e agradecer de estar me confiando essa posição agora, né, que dá um certo peso para a gente. Também agradecer a parceria da FENED, né, a Federação dos Estudantes de Direito, e também agradecer a confiança que estão me colocando aqui. E, enfim, acredito que a gente já vem vivendo há um longo período no Brasil, infelizmente, uma política de sucateamento da educação pública e uma política de desmonte
né, da educação pública e principalmente dos princípios pelos quais a gente tanto lutou por anos para conseguir estabelecer nesse sistema de educação. E hoje, ao meu ver, o que o governo está fazendo é usando do coronavírus, usando dessa pandemia, para experimentar e tentar colocar em prática algo que já estava sendo pauta do governo e que, inclusive, foi pauta e promessa de campanha. Né? Então, a educação à distância, essa modalidade de educação à distância e o homeschool já estava sendo pauta do governo, que a gente já vinha batalhando há um tempo contra e que, enfim, estávamos conseguindo maneira barrar e gama. Agora, nesse cenário, a gente fica em uma certa desvantagem. E por que a gente fica numa certa desvantagem? Porque existe uma cobrança por parte dos gestores para que eles deem uma resposta para o momento que a gente está vivendo agora. Né? Então, existe, de fato, essa cobrança, que eles deem um retorno para a população. O problema é que, infelizmente, nós estamos com a maioria dos secretários de educação, tanto os estaduais, como é o ministro também, sem dúvida alguma, é o ministro da educação e os secretários municipais, acovardados. Eles, de fato, estão acovardados nesse momento de agora, porque o correto seria compreender que a gente precisa priorizar a melhor saída pedagógica para os estudantes, e não o que é a melhor saída de gestão ou que satisfaz o setor empresarial ou o que dá resposta imediata. O grande problema para nós, enquanto estudante, hoje é que estão trocando a qualidade do ensino e aprendizado, a qualidade da educação e do sistema de educação pela sensação da resolução dos nossos problemas. A modalidade do ensino à distância agora não está ajudando, não está sendo benéfica para os estudantes, nós não estamos aprendendo, isso é do estudante da educação infantil ao estudante do ensino superior, estamos apenas passando a sensação de que está tudo bem. O grande problema é a gente está vivendo, no momento agora da educação, a gente está vivendo uma farsa. Isso é prejudicial, até mesmo porque a gente entra numa política de negar o direito à educação para alguns estudantes, em detrimento dos outros que têm as condições materiais para conseguir acompanhar as aulas nesse momento. Os gestores e os secretários de educação deveriam estar entendendo que, nesse momento, as desigualdades do Brasil são imensas e são profundas. Né? No parecer do Conselho Nacional de Educação, apesar de reconhecer as desigualdades brasileiras e a diferença de um perfil de estudante para o outro, para além das desigualdades regionais, apesar de reconhecer, não tem a coragem suficiente, não tem a coragem de barrar o ensino à distância. Reconhece, mas não faz uma política que, de fato, nos dê uma equidade e uma igualdade para o momento de agora, que deveria ser, de fato, paralisar as aulas e paralisar e não deixar que a educação à distância se torne uma política regular. Acho que a questão não estou aqui dizendo que a gente tem que ser contra o uso da tecnologia no ensino-aprendizado, nem que temos que ser totalmente contras ao ensino à distância. O problema a gente está usando ele agora como uma forma de tapar o buraco e fechar os olhos para os nossos verdadeiros problemas. Não está sendo eficiente, não tem um planejamento adequado, está sendo feito de uma forma acovardada e não, de fato, reconhece a necessidade dos outros estudantes. Para além das questões materiais, que a maioria dos estudantes brasileiros não tem uma internet de qualidade, um computador ou um celular de qualidade para conseguir acompanhar as aulas, muitos deles não têm um ambiente adequado em casa para poder estudar. Né? A gente está falando aí da realidade de estudantes que muitas vezes moram em 1 ou 2 cômodos com 4, 5, 6 pessoas. A realidade para esse estudante conseguir sentar em casa e ter o mínimo de eficiência no ensino-aprendizado é praticamente nula. E quando a gente fala, principalmente para a educação básica, é um absurdo, é de fato um absurdo o que estão fazendo. Colocar o ensino à distância nos moldes que está sendo colocado agora, nas pressas que está sendo colocado, e não debatendo com a comunidade escolar, é sinônimo, sem dúvidas nenhuma, de fracasso escolar. O que a gente está promovendo hoje é o verdadeiro fracasso escolar. Estamos ignorando, de fato, quais são as necessidades dos estudantes. A necessidade nossa dos estudantes agora deveria estar sendo ter um acompanhamento, sim, com as universidades, com as escolas, estar em diálogo,
as instituições de ensino estarem promovendo atividades de maneira complementar para ajudar a passar nesse momento, para ajudar a ter atividades educacionais para os estudantes não ficarem tanto tempo sem nenhum vínculo com as instituições e etc. Então, a gente, de fato, está fugindo dos nossos problemas. A gente tem que reconhecer que um dos pilares da educação brasileira é o direito à educação e o direito igualitário, e inclusive um princípio nosso é o princípio do padrão de qualidade, e que a gente não pode abrir mão desses princípios pelo momento que a gente está passando. Eu sei que é uma emergência, eu sei que é uma pandemia, eu sei que é uma situação delicada que não vai acontecer sempre, mas mesmo em situações delicadas, nós não abrimos mão de princípios. A gente adequa a eles, mas não abrimos mão. E o que está acontecendo agora é que a gente está literalmente abrindo mão do direito à educação, porque milhares e milhares de estudantes não vão ter acesso a essa plataforma de estudo, e se tiverem acesso, não vão conseguir aprender. A gente tem que encarar, de fato, o desafio. O desafio agora é passar pela pandemia. Não adianta de nada a gente estar tendo aula, está contabilizando presença, está contabilizando falta, está avaliando, está computando nota, se a gente não está aprendendo. A gente vai passar por um momento onde a gente simplesmente vai fingir que nada aconteceu, o estudante finge que aprendeu, o professor finge que conseguiu passar o conteúdo e coloca que a culpa não é do professor, o professor está passando por um momento delicado também, está tendo seu trabalho precarizado, está sendo obrigado a realizar uma atividade que não é sua função, está tendo que aprender a usar os meios tecnológicos nessas plataformas que nem eu sei e muitos professores também não sabem de uma hora para outra. Ou seja, o problema a gente deveria estar tendo coragem para enfrentar esse momento. Não estamos tendo coragem e estamos negociando o direito à educação de milhares de estudantes. Mais do que isso, estamos negociando padrão de qualidade, acesso igualitário, equidade e, inclusive, currículo. A gente tem que entender que não dá para simplesmente promover, como está sendo no estado do Paraná, o ensino à distância em massa, passando as aulas em televisão, em um mesmo professor para milhares de estudantes, sem considerar as realidades locais. E quando eu falo realidade local, a gente precisa entender que no sistema educacional, a realidade de um bairro para de outro bairro na mesma cidade já muda. Eu lembro, quando eu estava no ensino médio, o meu currículo e as aulas que eu tinha era totalmente diferente da escola vizinha. Né? O currículo de um ano para o outro, o conteúdo de um ano para o outro mudava totalmente. Não dá para simplesmente agora, porque estamos numa emergência, colocar todo mundo estudando o mesmo currículo, a mesma aula, o mesmo conteúdo, sem considerar o que já tinha aprendido antes e o que vai aprender depois quando voltar para a situação normal. Então, reitero aqui que hoje a nossa maior batalha é conseguir reafirmar e defender o direito à educação, e principalmente para aqueles estudantes que são trabalhadores. E a gente sabe que quando a gente fala da realidade do estudante trabalhador, muitas vezes não é um trabalho formal e muito menos regularizado, porque o mercado de trabalho está cada vez mais precarizado para a juventude, e esses estudantes não estão licenciados, esses estudantes continuam trabalhando, né? Aqueles que são estagiários, a maioria não, beleza, está conseguindo ficar em casa, mas o estudante que trabalha no mercado, que trabalha na farmácia, que trabalha no posto de gasolina, que trabalha vendendo coisa no sinaleiro, o estudante de ensino médio, principalmente, que tem o trabalho mais precarizado e informal, eles não pararam e não vão parar. E não tem nessas condições, numa situação de pandemia e de emergência, a gente simplesmente conseguir colocar a cabeça em ordem para estar estudando em casa sem condições nenhuma, sem acesso nenhum e sem os recursos necessários. E os recursos necessários não é só a internet e um celular. É você ter as condições de ter um espaço na sua casa onde você possa sentar, ler e estudar com eficiência. Então, é triste, muito triste, ver que os secretários de educação e o Conselho Nacional de Educação não têm coragem suficiente para defender o direito à educação de maneira estrita e de maneira que, de fato, valorize o que é melhor para os estudantes e não para as empresas que hoje infelizmente, estão se beneficiando nesse momento, vendendo as plataformas de ensino à distância e, inclusive, com uma compra de dados dos estudantes da quais nós não consentimos. Muito obrigada, Ana Júlia. Você traz uma perspectiva importantíssima para os estudantes. Você aponta questões
de desigualdade, né, desse acesso ao que seria a educação à distância, e nos faz refletir, né, o que está, enfim, ao redor de tudo isso, para além da dificuldade de acesso, também a falta de efetividade, de eficácia também desse tipo de ensino nas nossas condições atuais. Bom, passo agora ao professor Marcelo Catoni. 10 minutos, por favor, professor. Muito obrigado, Érica. Antes de tudo, eu quero agradecer, né, a BJD pelo convite que me fez para estar aqui nessa live junto com a professora Eblin, né, minha colega da Federal Fluminense, do Andes, e também da Ana Júlia Ribeiro, lá do Paraná, que também é da BJD. Eu ouvi atentamente, né, as duas colocações que foram feitas, e, de fato, o Eblin, por exemplo, levanta uma questão que é fundamental, né? O que está em disputa é exatamente um projeto educacional que advém de uma série de organismos internacionais que pensa a divisão internacional do trabalho de tal maneira a que haja uma terceirização, vamos dizer assim, da educação na América Latina, como ela colocou muito bem. Isso tem implicações do ponto de vista da própria compreensão da relação entre a América Latina e os chamados países centrais, né? E também ela chama atenção para a precarização subjacente a todo esse movimento, né? Quer dizer, como se a pandemia se tornasse, digamos assim, um motivo útil para a tentativa de adoção de um modelo que nada tem que ver com a educação, tal como prevista na Constituição e na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E isso afeta a precarização do processo de ensino-aprendizagem, porque precariza as suas atoras e atores, que são justamente as professoras, os professores, as alunas, os alunos, mas também todos aqueles profissionais, né, que trabalham na educação. Como no caso, por exemplo, das universidades públicas, nós não podemos esquecer também da situação das servidoras e dos servidores técnico-administrativos, né? De fato, como a professora Eblin chamou atenção, né, o nosso modelo é aquele que privilegia justamente a educação presencial como forma de igualdade ou de garantia da igualdade ao acesso à educação, né? E mesmo quando a legislação trata da possibilidade de utilização de ferramentas de ensino à distância, isso tem um caráter excepcional, inclusive a própria legislação limita a possibilidade de carga horária, né? E mais ainda, o que se exige, na verdade, é que mesmo com a utilização desses mecanismos, eles se deem dentro de um planejamento geral, cuja referência é exatamente a educação presencial, são as aulas presenciais, né? E isso tem uma série de justificativas do ponto de vista da igualdade ao acesso, né? A Ana Júlia chamou a atenção disso muito bem. Nós não podemos pressupor que haja uma inclusão digital, que todas as pessoas, né, que todas as estudantes e os estudantes, mas também os profissionais. Estou falando de professoras e de professores, porque nós estamos tratando aqui da educação fundamental, do ensino médio, do ensino superior, do ensino técnico, da alfabetização, inclusive de adultos. Se a gente for pensar, por exemplo, considerando as diversas diretrizes que foram recém-adotadas pelo Conselho Nacional de Educação, nós estamos falando de diversas modalidades de educação, de diversos níveis de educação, e mais ainda, da educação no âmbito do serviço público federal, estadual e municipal, e, além de tudo, do setor privado, que do ponto de vista da nossa legislação, ou pelo menos deveria ser, tratado como suplementar, pois que, como justamente
tanto a professora Evelyn como a Ana Júlia chamaram atenção, nós estamos falando de um direito fundamental. Educação, ela tem uma finalidade constitucional, ela diz respeito à plena realização da pessoa, a preparação para a cidadania, para o trabalho, né? É um direito fundamental que, na verdade, é imprescindível para se falar em cidadania. Isso não é serviço, como a Evelyn chamou muita atenção, isso não é mercadoria, né? Isso é um bem público, é um direito fundamental e, como tal, deve ser tratado. E do ponto de vista da nossa legislação, seja no nível constitucional ou da legislação infraconstitucional, e considerando as diretrizes que ainda estavam em vigor, sobretudo os planos nacionais de educação, por mais que se possa criticar, né, nesse ou naquele ponto, a referência é, né, estamos falando da viabilização, da garantia de acesso igualitário à educação, e mais, se nós formos pensar, para efeito da legislação, nem o que se quer fazer poderia ser considerado como educação à distância. A mera substituição de aulas presenciais por não presenciais não é sequer educação à distância para aquilo que a legislação compreende como educação à distância. É muito mais precarizado. Sob o argumento da educação à distância, se quer exatamente precarizar as professoras e os professores, porque, vejam bem, do ponto de vista do setor privado, essas pessoas hoje, que não dispõem de infraestrutura, que não dispõem de nenhum tipo, né, de suporte, elas é que estão praticamente pagando para trabalhar, desde a coisa mais simples, né? Nessa suposta educação à distância, são os professores que pagam a luz, a internet, eles é que se viram para poder adotar, como a Ana Júlia chamou a atenção, esse ou aquele aplicativo, né? Eles mesmos montam as turmas, com todos os problemas e sob uma pressão imensa, em razão do fato, inclusive, do desequilíbrio financeiro que isso representa, né? Do ponto de vista do setor público, raríssimas exceções, a maioria das universidades não tem infraestrutura tecnológica para suportar, nesse nível de demanda, né, uma suposta educação à distância, que, na verdade, como eu disse, é uma mera substituição de aulas não presenciais por presenciais, né? Enfim, estamos falando de profissionais que não têm treinamento adequado para esse tipo de coisa, em que não há infraestrutura, em que não há inclusão digital, em que tudo isso só aprofunda um processo de precarização que, como a professora Evelyn já chamava atenção, se aprofunda nessa perspectiva, né? E mais ainda, se a gente for pensar, a ideia, então, portanto, dessa mera substituição, né, ela simplesmente esconde, né, o fato de que essa precarização ela vem se instalando cada vez mais, seja nas escolas públicas, seja nas escolas privadas, né? Se nós formos ler, por exemplo, essas últimas orientações do Conselho Nacional de Educação, como a Ana Júlia chamou a atenção, embora reconheça que há desigualdades regionais e locais, há de se perguntar, inclusive, se essas diretrizes levam realmente em consideração essas especificidades regionais e locais, se elas respeitam, inclusive, a organização federativa do Estado brasileiro, né? Além disso, se leva realmente em consideração a diferença dos níveis educacionais, né? Ao adotar uma política, né, que supostamente uniformiza, né, o tratamento que supostamente se considera como ser dado, atribuído justamente à educação no Brasil, né? Nesse sentido,
há uma pressão muito grande, né, sobre os municípios e sobre os estados. Alguns estados chegaram, inclusive, a anunciar um retorno forçado às aulas, né, e essas questões elas acabaram sendo coletivamente judicializadas pelo trabalho justamente dos sindicatos de professores e de trabalhadores da educação. É bom que isso seja colocado, né? Em defesa, justamente, não apenas de uma defesa da categoria, mas uma defesa justamente da garantia da qualidade de acesso igualitário à educação, né? No âmbito federal, se a gente for pensar no ensino superior, há uma pressão muito grande sobre as universidades públicas. Mas as universidades, elas, porque gozam de autonomia, né, e a gente sabe como é que essa autonomia se precariza à medida que restrições orçamentárias são cada vez mais impostas, né, elas têm, justamente na sua grande maioria, não substituído aulas presenciais por não presenciais. Mas a questão acerca de como é que nós vamos retornar depois da pandemia, isso vai se tornar algo necessário de se pensar em algum momento. Sobretudo porque isso não pode ser feito de maneira brusca, né, em favor do próprio processo educacional. Mais uma vez, nós não temos infraestrutura. Como é que nós vamos lidar com esse momento, né, pós-pandemia? Algumas pessoas podem dizer, mas isso não é se antecipar? Não. Na medida em que se quer que que o calendário escolar, né, desse ano caiba dentro do calendário anual, como se o calendário escolar tivesse que necessariamente coincidir com o calendário anual, em algum momento nós vamos ter que dizer, olha, peraí, não é assim, né? Não vai ser assim que nós temos que pensar, né, na readequação do calendário quando isso for, na verdade, quando isso for possível, né? Porque nós temos que pensar nessa questão também, né? Então, assim, se nós formos pensar, nada disso corresponde à importância e à centralidade para a cidadania que o direito à educação possui. Inclusive, nós temos que lembrar de algo extremamente importante. A própria Constituição vai dizer: é necessário garantir condições de trabalho para os profissionais de educação. É necessário garantir condições para os professores e para as professoras. Não adianta garantir a educação sem levar em consideração exatamente aqueles profissionais, aquelas profissionais que trabalham nessa época, que estão envolvidos nesse âmbito, que estão envolvidos nesse processo, né? Enfim, há uma série de questões que estão envolvidas, né? Quando a gente fala em direito à educação, nós estamos falando de direito dos servidores públicos, de direito dos trabalhadores da iniciativa da educação privada, de um processo de precarização, né? De uma pressão imensa sobre municípios e sobre estados, que coloca justamente em xeque, mais uma vez, a Organização Federativa do Estado brasileiro, né? E isso tem sido justamente colocado pelas associações de professoras e de professores, pelos sindicatos, pelas confederações nacionais, inclusive num contraponto crítico e sério a essas diretrizes que foram agora aprovadas, ainda que por unanimidade, pelo Conselho Nacional de Educação. Enfim, eu acho que para um início de conversa, é isso que eu gostaria de dizer, agradecendo mais uma vez a oportunidade, né, e destaque ao lado da Eblin, da Ana Júlia, sob a coordenação da Érica, para nós discutirmos essa questão, que é uma questão fundamental e essencial. Não há cidadania plena sem garantia do direito à educação e de garantia do direito à educação em igualdade, né? Obrigada, professor Marcelo. Sua fala excelente coloca em xeque, né, a falsa noção de educação à distância e nos traz, enfim, como isso, na verdade, gera ônus
aos profissionais da educação, e também, mais uma vez, reforçada a questão da falta de eficácia também, né, do ensino para os nossos estudantes. Pessoal, quero destacar a possibilidade de fazer perguntas aqui no nosso chat, tá? Eu vi que ainda não chegou nenhum questionamento para a gente, mas podem mandar aqui no chat, por favor. Eu vou começar aqui a provocar nesse segundo bloco de perguntas em relação ao Enem. Pessoal, vou direcionar essa questão para a Ana Júlia. Eu vi que hoje saiu uma peça publicitária do Ministério da Educação e gerou muitas polêmicas nas redes sociais, entre estudantes. Já havia ocorrido também uma manifestação da UNE, também da UBS, enfim, em relação ao adiamento do Enem. E, infelizmente, o Abraham Weintraub mantém a posição de que haja o Enem, desrespeitando aí, então, a demanda de estudantes e também de secretários de educação dos vários estados. Eu vi também que rolou uma nota, né, de diversas entidades nacionais também de educação, e com isso eu queria, Ana Júlia, ouvir um pouquinho mais de você sobre essa questão da manutenção do Enem. Você, na visão de estudante, também enfim, de militante da área da educação, coloca um pouquinho mais para a gente sobre isso, por favor. Ana Júlia, consegue me ouvir? 5 minutos, por favor. Oi. Tá, tinha dado uma travada, desculpa. Bem, acho que agora a gente está num momento de muita polêmica em relação ao Enem, né? E tem acompanhado as manifestações tanto da UNE quanto da UBS, e principalmente da UBS, que é quem representa os estudantes secundaristas, e inclusive foi também pautado a questão do Enem na última reunião do Conselho Nacional de Educação, que orienta também para não marcar uma data do Enem agora, esperar o momento passar, e que, inclusive, provavelmente o exame não deverá ser feito em 2020. Pelo incrível que pareça, com esse posicionamento do Conselho Nacional de Educação, acho muito certeiro, né? Porque o momento que a gente vive agora é muito difícil a gente conseguir estabelecer uma data para o Enem. E acho que é aí que está o erro do Ministério da Educação, de querer insistir em manter a data do Enem. Porque com a paralisação de todo o setor da educação, de uma maneira ou outra, a gente vai ter que jogar mais para frente, né? Acredito que as inscrições e as outras fases que são antes do dia da prova, né, de preparação para o exame, na medida do possível, devem continuar, né? Eu não acompanhei direito a questão da inscrição, mas se o prazo foi curto, esse tipo de questão, elas devem continuar e ser readequadas ao momento que nós estamos vivendo. Mas para a data do Enem, de fato, acredito que a gente tem que esperar esse momento passar. Não adianta a gente querer apressar as soluções, tem que esperar esse momento passar, avaliar depois do fim da quarentena e do isolamento social, qual é a data possível de se realizar o exame que não vai prejudicar os estudantes que tiveram tanto tempo paralisados. Obviamente, a gente não vai conseguir trazer a mesma situação de novo, né? A gente não vai conseguir pular um ano de Enem. Né? O Enem de 2020 vai ter que acontecer, nem que seja em janeiro ou fevereiro de 2021. Mas, minimamente, tentar equiparar as dificuldades que os estudantes estão tendo. Mas acredito que a melhor saída que o Ministério da Educação possa ter agora é esperar o momento do isolamento social acabar e da quarentena acabar, para depois sim reavaliar uma data que não é essa que eles estão colocando, né? A gente já sabe que não tem as condições de ser em novembro, porque prejudicaria milhares de estudantes que ficaram muito tempo paralisados. A gente tem que ter, no mínimo, aí uma condição de dar tempo viável para o Enem, né? Uns 6 meses, no mínimo. Muito obrigada, Ana Júlia. Segundo o Censo Escolar de 2019, do INEP, o país conta com 47,8 milhões de alunos desde a educação infantil até o ensino médio e 8,5 milhões de matrículas no ensino superior. Diante desse cenário, eu pergunto ao professor Catoni quais os desafios, seja na perspectiva dos profissionais da educação, quanto à questão da reposição de aulas, quanto à questão de, enfim, de conseguir envolver os estudantes com as suas diversas realidades,
para esse período posterior, então, à pandemia, que implicará em reposição de aulas, inclusive até mesmo a não coincidência entre o ano letivo do calendário escolar e o ano civil. Lembrando também que o Ministério da Educação já apontou a possibilidade da flexibilização dos 200 dias, né, de ano letivo, mas não se posicionou ainda de forma muito mais evidente em relação às 800 horas de ensino do ano letivo. Então, professor Catoni, em síntese, o senhor pode comentar um pouco mais sobre a questão dessa transição e a reposição das aulas, trazendo a perspectiva dos desafios de profissionais, como você já colocou aqui, que tem até mesmo questões mais básicas, né, da própria estrutura mesmo, e que não deve ser um ônus imposto a esses profissionais, né, em relação a absorver a reorganização desse período, e também as estudantes que, como a Ana Júlia também muito bem pontuou, têm as suas realidades, enfim, que às vezes determinar aqui aulas aos finais de semana ou em períodos que possam ultrapassar a carga horária prevista inicialmente, também possa gerar outros tipos de prejuízo. 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Érica. Você bem breve, né? Eu vou te dizer, eu já tive experiência como coordenador de graduação e também como coordenador de pós-graduação. E eu realmente, assim, não gostaria de estar na pele, né, das coordenadoras e dos coordenadores de cursos, por exemplo, nas universidades. E também sei que os órgãos superiores das universidades, desde o Conselho Universitário, a sua Câmara de Graduação, de pós-graduação, enfim, eles vão ter que lidar com problemas complicados dependendo do modo com que esse processo se der. Até porque nós estamos no meio de uma emergência sanitária, nós estamos no meio de uma emergência de saúde, nós estamos no meio de uma pandemia, que, como a professora Evelyn já chamou a atenção, nós temos hoje quase 8 mil mortes oficiais, já ultrapassamos o limite dos 100 mil infectados, sabemos, inclusive, pelos meios de comunicação e também por informações oficiais, que há problemas, inclusive, de notificação ou de subnotificação dessas infecções e de mortes, de tal maneira que sair de uma situação como a que nós estamos vivendo, nós já podemos dizer que não vai ser fácil. A gente tem que ver, inclusive, como é que a gente vai conseguir recompor o calendário, né? À medida que o tempo avança, e na impossibilidade, como já foi dito aqui, da mera substituição de aulas presenciais por aulas não presenciais, em meio à precarização que isso representa para o processo de ensino-aprendizado e para todos os sujeitos envolvidos nesse processo, não vai ser fácil. Isso não vai ser fácil. Vai ser necessário, então, portanto, que as comunidades acadêmicas, as comunidades escolares se reúnam, né, e possam fazer isso de maneira conjunta, até porque um dos princípios fundamentais, sobretudo do setor público, mas também, em alguma medida, se a gente for pensar no caso de universidades públicas, vai ter que envolver a comunidade como um todo, né, os professores, os técnicos, os estudantes, porque esse não vai ser um processo fácil. Isso vai ser um processo difícil. Se a gente for pensar, por exemplo, nós temos problemas gravíssimos de infraestrutura. Como é que nós vamos reunir, né, num processo de chamado, entre aspas, né, de relaxamento, né, de isolamento social, como é que nós vamos reunir, por exemplo, 80 alunos em sala de aula? Né? Como é que se faz uma coisa dessas? Né? Então, quer dizer, há uma série de problemas de infraestrutura, né? E hoje, por exemplo, eu conversava com a professora Yasca, que é a nossa coordenadora de graduação do Direito à UFMG, membro da Câmara de Graduação, e ela me chamava a atenção exatamente para essa discussão que começa a ocorrer nas universidades, né, das dificuldades que justamente nós iremos enfrentar nesse processo, Érica.
Muito obrigada, professor Catoni. Evelyn, estava aqui pensando um pouco, né, também a respeito desses estudantes que não vão conseguir, infelizmente, acessar essas plataformas, não vão conseguir, de fato, enfim, ter ali acesso ao mínimo que seja de forma precarizada, né, o que seria o que se chama de ensino à distância, e também dá ao encontro da questão da Nívia Santos Carneiro, que mandou aqui no chat. O que a gente pode fazer com esses estudantes, assim, como que a gente pode, enfim, dialogar com a sociedade diante dessas dificuldades, né, e me parece também uma falta de suporte, enfim, né, porque ainda pouco se fala, infelizmente, disso, né, acho que essa live, importante que ela traz à luz uma realidade, enfim, uma dificuldade de boa parcela da população, mas a gente vê que ainda não se fomentou muito esse debate, né. Então, eu gostaria, Evelyn, de pedir que você pudesse nos ajudar na reflexão de como ajudar a movimentar na sociedade uma espécie de acolhida mesmo, né, para essas pessoas que, infelizmente, estão diante de uma dificuldade aí material de acesso, seja na educação básica, seja no ensino superior, e também, de novo, na perspectiva dos profissionais da educação. Como lidar com as dificuldades desse período? Então, primeiro que o Marcelo tocou num ponto que é fundamental, que a gente tem muito acordo, que isso que estão falando de ensino à distância, sequer é ensino à distância, né? É uma desqualificação dessa própria metodologia, que pode, como disse a Ana Júlia, em alguns momentos ser utilizada, né? A gente pode em realidades específicas, mas isso que estão querendo fazer não é nem ensino à distância. Os professores não foram preparados para isso, os alunos não foram preparados para isso, né? Nós não temos... É uma ilusão achar que todo mundo tem a tecnologia necessária e o preparo necessário. E também, como disse Marcelo, nem nós, professores, temos, né? Da mesma maneira que eu sempre falo assim, porque eu sou do Rio de Janeiro, e aqui no Rio começou uma ideia do ensino infantil ser à distância. Agora, nesse momento de pandemia, eu falei, Deus me livre. Se botar isso na escola da minha filha, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho condições de ser professora da minha filha, que tem 10 anos, porque eu não sei ensinar a minha filha de 10 anos, entendeu? Os conteúdos da escola. Então, não dá para a gente achar que todo mundo tem condições de fazer ensino à distância sem ter tido preparação, sem ter tido qualificação, sem ter o material necessário para isso, os equipamentos necessários para isso. Em relação especificamente aos nossos alunos, uma coisa que a gente também vem pautando é o seguinte: a universidade pública, ainda bem, ela se ampliou muito no último período, né? E a gente teve uma entrada muito grande de estudantes de origem popular, seja através das cotas sociais, seja através das cotas raciais. Isso fez com que a nossa universidade mudasse o perfil dos seus alunos. Uma parte dos nossos alunos hoje, gente, eles estão preocupados em sobreviver. Porque uma parte dos nossos alunos são filhos de empregadas domésticas, de trabalhadores de Uber, que estão sem renda agora. Uma parte dos nossos alunos eles estão tentando se cadastrar suas famílias no programa emergencial do governo. Essa preocupação deles agora é viver, é sobreviver. Não dá para a gente achar que a universidade é uma elite, porque isso é reforçar uma ideia equivocada, inclusive, que se tem sobre a universidade pública hoje. Então, os nossos alunos, eles não têm não só condições materiais objetivas de tecnologia para acessar, né? Que até quem tem boa internet, neste momento a internet está ruim, porque é muita sobrecarga na internet doméstica. Então, a internet de todo mundo piorou a qualidade, né? Mas os nossos alunos, eles não têm condições emocionais, inclusive, né? Então, assim, é uma desqualificação dos professores, é uma desqualificação do ensino, é um rebaixamento do ensino, essa ideia de impor o ensino à distância, né? E acho que tem alguns elementos que são importantes para nós, assim, porque parece que a gente foi, no Brasil, de alguma maneira, incorporando o discurso que a direita fez e que muitas vezes os próprios governos fizeram, que é um discurso contra o funcionalismo público, contra as entidades públicas. E aí parece que nós não temos o direito em ficar em isolamento social.
O que nós defendemos é que todo mundo que não está na linha de frente tem o direito ao isolamento social, da iniciativa privada e do público, dos setores públicos, né? Todos têm o direito ao isolamento social. O isolamento social não é um privilégio. Ele só se torna um privilégio num país desigual como o Brasil. Desigual e que os governos fazem uma opção pelas elites. Porque em qualquer outro país, o isolamento social não seria um privilégio, ele seria um direito dos trabalhadores. Nesse sentido, é muito importante que a gente fique atento ao conjunto de ataques que o Executivo e o Congresso Nacional vem tentando fazer para retirar ainda mais direitos nossos, né? Então, é a imposição da instrução normativa que vai retirar os adicionais dos servidores públicos no seu conjunto. É a tentativa de imposição do ensino à distância sem a qualificação. Agora é a tentativa de controle do nosso trabalho. A gente não sabe exatamente para quê? O que eles vão fazer depois com esse monte de planilha que eles querem que a gente preencha, né? Então, assim, é um conjunto de ações, seja na perspectiva dos servidores, professores e técnicos administrativos, seja na perspectiva dos estudantes, que acaba retirando direitos, né? Então, me parece que, nesse momento, o mais importante é a gente reafirmar que o isolamento social é um direito, tem que ser um direito de todos, né? Estudantes, professores, técnicos, terceirizados, porque as universidades também estão fazendo isso, os terceirizados que são os mais frágeis da nossa universidade, são os que mais estão perdendo direito, né? Rompimento de contratos no meio, essas pessoas vão arrumar emprego aonde agora no momento de pandemia? Elas não comem, né? Então, assim, esses absurdos que a gente tem que tentar se contrapor e reafirmar que o isolamento é um direito e que agora o mais importante é a solidariedade de fato, é manter o isolamento para preservar a vida. Muito obrigada, Evelyn. Agora, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, na opinião, enfim, que vocês trouxeram aqui com as problematizações sobre o que falsamente se coloca como ensino à distância, né, me pareceu um consenso das falas, e também a todo momento foi colocada a questão da falta de oportunidade igual para os diferentes perfis de estudantes do nosso país. Então, para esse momento, como vocês enxergam alternativas para a manutenção do vínculo desses estudantes também com educação, com ensino, enfim, quais seriam possíveis alternativas? A professora Evelyn, ela já apontou algumas propostas, né, mas abro esses 5 minutos para que cada um de vocês possa também trazer suas perspectivas, e mesmo a professora Evelyn possa aprofundar também um pouco a respeito do que já trouxe na sua fala inicial, por favor. Para começar, eu convido, então, o professor Marcelo. 5 minutos, por favor, professor. Bom, eu só queria dizer, assim, inicialmente, que eu concordo com o que a Evelyn colocou, e ela colocou isso melhor do que eu seria capaz de colocar. Né? Eu achei a fala dela uma fala sensacional, concordo totalmente com o que ela disse, e mais, eu acho que é uma questão realmente extremamente grave, né? Quer dizer, nós temos sofrido, inclusive, ataques nos direitos trabalhistas e nos direitos dos servidores, né? A situação de precarização, né, ela tem se agravado cada vez mais, e a pandemia tem sido utilizada como desculpa exatamente para a aceleração de um processo, né, de destruição de direitos trabalhistas, né, e também de direitos dos servidores, né. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, os servidores públicos, eles não têm reajuste salarial há mais de 3 anos. Estou falando de reajuste, não estou falando de aumento, reajuste, segundo a inflação, né? E tramita hoje no Congresso um projeto de lei que pretende, entre aspas, congelar os reajustes para mais 3 anos. Ao mesmo tempo que medidas provisórias aprofundam ainda mais a destruição dos direitos trabalhistas no setor privado, né? Então, nós estamos falando de uma verdadeira destruição de direitos, né?
e que vem, na verdade, sendo construída por meio de uma desqualificação, sejam dos trabalhadores no setor privado, sejam dos servidores públicos, né? E isso é uma coisa extremamente complicada. Agora, é importante lembrar o seguinte: no caso das universidades públicas, as aulas não, ou pelo menos numa grande parte das universidades, as aulas não estão sendo substituídas por aulas não presenciais. Isso aí que se chama, de maneira totalmente inadequada, como educação à distância, porque isso não é educação à distância, né? Mas, em compensação, existe uma série de outras atividades, como a professora Evelyn chamou a atenção, que, ainda que precariamente, estão sendo realizadas, né? Atividades de pesquisa naquilo que é possível que elas sejam realizadas, atividades de extensão naquilo que for possível delas serem realizadas, e mais, as nossas grandes universidades, todas elas têm hospitais, né? E as universidades estão na linha de frente da pesquisa, mas também do atendimento à população. É bom que isso seja dito, porque muitas pessoas aí, se quer vender essa ideia de que, pelo fato dos professores ou das universidades não terem substituído aulas presenciais por não presenciais, que nós não estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando e trabalhando de uma maneira extremamente precária. As reuniões dos órgãos colegiados das universidades estão ocorrendo, as questões administrativas, com todas as dificuldades, estão sendo encaminhadas, as atividades de pesquisa elas estão ocorrendo, ainda que com uma certa precariedade, as de extensão e de atendimento à sociedade também, né? Então, na verdade, nós estamos passando por um processo de reinvenção dos vínculos, Érica, né? Em que, como nós sabemos, né, por experiência nas universidades, em que a sala de aula é extremamente importante como um fórum, né, de encontro, de socialização, né? Mas a universidade ela envolve outras atividades e ela tem outros vínculos com os seus e as suas estudantes. E mais ainda, só porque eu me lembrei disso agora, eu não queria esquecer. Uma coisa que a professora Evelyn chamou atenção, eu vou falar rapidinho. Quando ela fala a respeito da educação, do que teria acontecido da educação à distância em relação à escola da filha dela de 10 anos. Nós temos de lembrar de uma coisa extremamente importante. O próprio Supremo Tribunal Federal, recentemente, disse que não é cabível, no Brasil, a tal da educação a domicílio. Ou seja, a transferência, ou a tentativa de transferência de atividades curriculares para os pais é algo que contraria a legislação brasileira. Não existe educação em domicílio no Brasil. É bom que isso seja dito. Porque se quer transferir, na verdade, né, atividades curriculares para as famílias, num contexto de precarização econômica, mas também do momento emocionalmente terrível, né, sendo que a própria legislação não possibilita que isso seja feito sob, entre aspas, condições normais, porque há muito tempo nós não vivemos sob condições normais, ao contrário. Na verdade, nós temos que lembrar que nós estamos sob a sombra da Emenda Constitucional 95, que desde então tem justificado, digamos assim, inconstitucionalmente, o desrespeito cada vez maior do ponto de vista orçamentário, àquilo que deve ser destinado tanto à educação quanto à saúde e à seguridade social. Se nós não tivéssemos essas restrições orçamentárias impostas por uma política neoliberal, a situação nossa seria melhor. E não adianta virar e falar assim, mas acontece que equilíbrio fiscal é fundamental para a garantia das condições do Estado, mas equilíbrio fiscal em favor da manutenção do sistema financeiro, no mesmo dia em que foi votado no Senado o projeto de lei que congelava os reajustes dos servidores públicos, foram aprovados mais de 500 bilhões, né, de auxílio aos bancos, ao sistema financeiro. E aí eu pergunto, quem é que vai pagar o preço da crise, mais uma vez? Os trabalhadores do setor privado e os servidores públicos? Essa é uma questão que a gente deveria colocar em pauta de debate.
Muito obrigada. Não para o bem da corporação, mas para o bem da sociedade, pelo que esses trabalhadores representam para a garantia da educação, da saúde, da seguridade social, da infraestrutura, da segurança e por aí vai afora. Certo. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Agora eu convido a professora Eblin, por favor, 5 minutos. Então, primeiro, o que a gente pode fazer nesse período de pandemia? Eu sempre tenho brincado com os colegas professores o seguinte: a gente reclama tanto quando a gente está dando aula, né, que os nossos alunos não leem, que a gente tem pouco tempo para trabalhar outras questões com os alunos, que a gente queria contribuir para ampliar o universo dos alunos. Então, se a gente quer ter o contato com os nossos alunos, esse é o momento. Para aqueles que puderem ter acesso à internet, indicar filmes, indicar literatura, passar uma poesia, abrir um canal de diálogo com os nossos alunos em outro patamar, que não no patamar de conteúdo que vai valer depois para nota e que vai eliminar alguns dias do calendário, né? Então, assim, ninguém está falando que a gente não tem que ter contato com os nossos alunos. A gente pode ter, o que a gente está falando é que esse contato não tem que ser um contato para substituir o ensino presencial e depois diminuir lá a carga horária, né? Acho que o Marcelo tocou numa questão, e a Ana Júlia também, nós estamos defendendo a desvinculação do calendário acadêmico do calendário civil, assim como defendemos a suspensão imediata do calendário acadêmico em todas as nossas universidades, né? Nos institutos federais e tudo mais. Os institutos federais estão mais difíceis, porque eles estão com uma pressão sobre o ensino à distância e muitos institutos estão dando ensino à distância. Nas universidades, a maior parte das federais não estão, como disse Marcelo, não estão realizando, de fato, o ensino à distância. Algumas estaduais começaram, o projeto fracassou, porque é isso, nem os professores têm condições de entrar, né, no sistema, então eles viram que não deu certo. E o que a gente tem que falar também é o seguinte: vamos acalmar, a gente não sabe como vai ser a humanidade depois dessa pandemia. A gente tem uma vida toda para recuperar esses meses. O que a gente não vai ter tempo de fazer depois é recuperar as vidas que se forem agora. Isso não tem jeito, né? Então, nesse momento, a gente pode acalmar um pouco, segurar um pouco a nossa ansiedade, né? São alguns meses. Nós defendemos a suspensão do Enem nesse momento. Vamos fazer Enem quando? Vamos fazer Enem quando for possível, quando não for mais desigual do que já é. Porque manter o Enem hoje é aprofundar a desigualdade. É uma vergonha o ministro da Educação falar nas redes que que não fazer o Enem agora, que isso seria... ele usou uma expressão que era como se fosse condenar uma geração. Gente, ele não sabe nem o que é condenar, né? Condenar uma geração é o que o capital faz, o que esse governo está fazendo de incentivar as pessoas a irem para a rua, né? Isso é condenar a vida das pessoas. Suspender o Enem, isso não vai condenar nenhuma geração, isso não vai fazer uma diferença significativa. Uns meses que nós vamos atrasar numa forma que nós utilizamos para organizar o ano, né? É só a gente organizar de outra maneira. Então, a gente vem defendendo que temos que esperar passar esse período para a gente ver o que vai ser possível, com quem vai ser possível, né? Como que a gente vai falar de reposição ou de como... Se a gente não sabe nem quem vai estar, como que a gente garante como que vai ficar? Se os governadores aceitarem a pressão, né, do comércio para reabrirem, o pico pode subir mais rápido ainda dessa pandemia, e a gente vai ter muito mais gente morta, né? Entre essas pessoas, professores, alunos, técnicos administrativos, né? Como já estamos tendo. Vários professores já faleceram, infelizmente, né? Técnicos administrativos falecendo. Então, é muito importante, inclusive, que a gente dê visibilidade a isso, para não achar que é só na periferia que está morrendo gente, né? Porque está morrendo estudante nosso, está morrendo professor nosso, está morrendo os nossos alunos também morrem, né? Não são, essas mortes não são etéreas, fora a questão da subnotificação que a gente está tendo. Então, a gente acha que nesse momento manter os vínculos através da solidariedade. Os nossos alunos também precisam de solidariedade.
A questão da saúde mental precisa ser tratada entre os professores, entre os técnicos, entre os terceirizados e entre os nossos alunos. Para algumas pessoas, o isolamento social está sendo insuportável mentalmente. E por que está sendo insuportável? Porque a gente já vivia uma sociedade doente. E, às vezes, a saída para o trabalho era o escape das pessoas para, às vezes, suportar, inclusive, uma realidade doméstica que elas não queriam enfrentar. Por que está aumentando a violência doméstica contra as mulheres? Por quê? Porque antes esses maridos não batiam antes? É porque antes as mulheres saíam mais, elas tinham como pedir socorro, né? Se elas chegavam machucadas no trabalho, tinha mais gente para incentivá-las e falar que elas não estão sozinhas. Então, a gente tem que cuidar nesse momento de ser solidário, da saúde mental e de dialogar com os nossos alunos através de outros patamares que não através só do conteúdo. Nós não precisamos passar conteúdo agora. Ou melhor, o conteúdo que a gente precisa passar agora é o da solidariedade. É mostrar que este mundo ele está todo errado e que é necessário reconstruir a partir de uma nova sociabilidade. Isso vai depender da gente, de como que nós vamos nos posicionar nesse momento e no momento posterior à pandemia. Muito obrigada, professora Vini. Agora, Ana Júlia, 5 minutos, por favor. Lembrando sobre as alternativas para a manutenção do vínculo, enfim, desses estudantes, nesse momento de pandemia. Desculpa, gente. Tava com o microfone no mudo e não percebi. Eu ia perguntar agora se só foi comigo. A Evelyn fez um sinalzinho assim, eu deu... tá mudo. Desculpa. Então, mas eu quero começar dizendo que eu me contemplo totalmente com a fala dos dois professores, Marcelo e da Evelyn. Inclusive, a Evelyn já traz algumas questões que eu ia colocar. Mas antes disso, eu quero, na realidade, aqui fazer uma recomendação para todo mundo, e principalmente para quem está assistindo a gente, que é o que eu tenho acompanhado e é onde eu tenho me embasado para ter as informações desse momento, que é o trabalho da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que inclusive lançou vários guias para esse momento do coronavírus. Eu tenho a honra de participar da rede da campanha e de construir a iniciativa Cada Criança junto com eles. E o importante desses guias além de tratar todas as questões do que a gente está passando agora, dessa educação à distância, que não é nem educação à distância, traz propostas e possibilidades de se trabalhar agora, tanto para os gestores, quanto para os professores, educadores, diretores, estudantes e pais. Então, acho que é um documento bem extenso, então recomendo todo mundo entrar no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, procurar pelo guia Covid-19, que vai ter muita sugestão lá, mas eu quero pontuar aqui as principais que, ao meu ver, é o que a gente tem que se atentar mais. A primeira delas é as escolas e as redes de ensino devem se atentar para conseguir manter a segurança alimentar dos estudantes, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar é importantíssimo. Infelizmente, muitas vezes é a alimentação do dia dos estudantes, da realidade de milhares de crianças. Então, manter esse programa agora e manter a segurança alimentar dos estudantes é fundamental, não só por uma questão de condição de vida e dignidade humana dessas crianças e desses adolescentes, mas também para possibilitar o mínimo de condições para que se sobreviva a esse momento, mas que se aprenda alguma coisa, mesmo que em caráter de complementar e atividades facultativas, né? É o mínimo que a gente tem que fazer, é conseguir garantir a alimentação e qualidade de vida das crianças e adolescentes nesse momento. A segunda questão pontua muito com o que o Marcelo estava dizendo, que é a condição de trabalho dos professores, servidores técnicos, administrativos, etc. Esses trabalhadores precisam continuar com um mínimo de condição de trabalho agora. E é dever das secretarias e das gestões garantir essa condição de trabalho. Os professores só vão conseguir fazer um auxílio aos estudantes e manter esse vínculo se haver condição de trabalho, até mesmo para a gente não entrar não intensificar o problema, que a Evelyn
estava falando, da questão da saúde mental, que infelizmente é uma realidade muito contundente no momento de agora. O terceiro ponto que eu quero trazer é que as escolas e instituições de ensino também devem se atentar a maneiras de combater as desigualdades que a gente vive e as situações de vulnerabilidade, inclusive de violência doméstica, principalmente com os estudantes. E por que eu falo principalmente com os estudantes? Com relação à violência contra a mulher, de uma maneira ou outra, a gente tem mecanismos que ajudam a mulher a falar, a gente tem aplicativo, a gente tem aí inúmeras ações que estão buscando que a mulher consiga entrar em contato de uma maneira que não seja visível para o agressor, que mande uma mensagem disfarçada e etc. Ou seja, existe um trabalho das pessoas, as pessoas estão atentas para isso. Mas para a violência contra a infância e a juventude, infelizmente, muitas vezes se passa despercebido e não existem locais adequados para essas crianças e esses adolescentes denunciarem. Então, a gestão da escola também tem que estar em contato com os estudantes, a fim de proteger eles e entender que, infelizmente, muitos deles podem estar em situação de violência doméstica. E também para ajudar a combater a discriminação e a desigualdade com as famílias em vulnerabilidade. E aí eu vou ressaltar uma questão que é importante a gente dizer, que é principalmente para as famílias negras, que infelizmente estão na camada mais pobre da população e com os trabalhos mais desiguais e mais precarizados. A outra questão que eu quero colocar é muito daí na linha do que a Evelyn falou. De fato, esse agora é um momento para os professores que queriam trabalhar com outras atividades com os estudantes, que queriam fazer atividades diferenciadas. É um momento agora de fazer isso. E vou aqui ressaltar a iniciativa que o Pablo, que é um colega meu, inclusive também da BJD, mas faz direito na UFPR aqui do Paraná, tem feito. Eles simplesmente aí vão com um núcleo de estudo de direito administrativo, eles estão fazendo inúmeras palestras no momento de agora, estão usando esse momento de isolamento social, que não está tendo as atividades regulares, para fazer uma atividade complementar que vai ajudar na formação acadêmica e, ao mesmo tempo, não contribui de maneira desigual para os estudantes que não estão conseguindo ter acesso, né? Da mesma maneira, o que o CASP, que é o Centro Acadêmico do Direito da PUC, que é onde eu estudo, também está realizando, né? A PUC, infelizmente, ao meu ver, prejudicando a qualidade do ensino, mantém as aulas via online, mas o centro acadêmico está tendo essa atitude que é muito boa e que pode ser usada por outros centros acadêmicos também, por outras universidades e por, inclusive, escolas. Os professores devem manter o contato, devem passar filme, devem passar poesia, devem passar livro, devem fazer clube de leitura. Essas atividades complementares vão ajudar muito mais nesse momento e vão proporcionar uma relação de ensino e de aprendizado muito maiores do que a gente colocar as aulas de maneira regular e tentar espremer ao máximo uma produtividade que nesse momento é inviável. Acho que essas são algumas aí das sugestões que eu tenho, mas reitero o convite para que todo mundo que esteja assistindo entre no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e dê uma olhadinha nos guias, porque vai ajudar muito. Tem atividades lá para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, e nós, os universitários, a gente vai se virando também aí, sendo inovadores, não só em núcleos de estudo, grupos de estudo, em conversa com os professores, mas também em outros bate-papos. A gente pode inovar muita coisa agora. Muito obrigada, Ana Júlia. Pessoal, infelizmente, a gente vai caminhando já para o encerramento da nossa live. O assunto está tão bom, a gente foi desenvolvendo, enfim, mas infelizmente temos que caminhar para as conclusões. Então, eu convido a professora Evelyn para 5 minutos de considerações finais, por favor. Então, acho que só agradecer, né, o convite para estar aqui, falar que o Antes está sempre à disposição. Foi um prazer estar junto com você. Desculpa interromper, mas está falhando um pouquinho a transmissão. Oi, será que agora foi? Ainda está um pouquinho. Bom, vamos tentar. Está trépida a voz, mas tudo bem. Vamos tentar. Agradecer o convite, falar que o Sindicato Nacional está sempre à disposição. Foi um prazer estar aqui com a Ana Júlia, estar aqui com o Marcelo, né? É sempre bom a gente conhecer pessoas novas e é bom a gente encontrar pessoas que pensam, né, o mundo e estão se desafiando a pensar o mundo aí de uma outra forma, né? Então é sempre prazeroso, né? E
dizer, eu sempre brinco com o pessoal do jurídico, né? Uma live, imagina, feita pelo pessoal pelos advogados, a gente sempre fica meio assim, né? Acho que vocês têm um papel muito importante para as nossas categorias, mas talvez o principal deles seja de nos ajudar a desmistificar o que significa justiça no Brasil, né? Às vezes as nossas categorias têm uma aposta cega que a justiça vai resolver tudo, como se a justiça fosse neutra, como se ela não fosse uma justiça de classe no Brasil, como se não houvesse um alinhamento no Brasil, como a gente está vendo aí entre o executivo, uma parte do legislativo, uma parte do judiciário, né? Todo mundo aí tentando fazer o mesmo projeto de sociedade. Então, para nós é muito importante pensar que construir uma nova sociedade passa necessariamente por construir uma militância, por construir uma nova sociabilidade, por construir uma ação engajada, real, concreta. Por isso as nossas entidades de classe, por isso as campanhas, né, como disse a Ana, a Júlia, são tão importantes, porque são espaços para a gente executar e tentar exercitar um pouco uma outra perspectiva de sociedade, né? O recado maior que a gente deixa nesse momento é que, de fato, a gente está muito preocupado em preservar as vidas, né? Então, ficar em casa, essa é a nossa orientação central, e que no caso da nossa categoria, o incentivo é para que a gente se envolva nas ações de solidariedade, para que as nossas sessões sindicais estejam protagonizando, junto com outros sindicatos, movimentos sociais, nas suas regiões, ações de solidariedade. E agora são todas as ações de solidariedade, né? De mantimento a equipamentos de proteção para os profissionais da saúde. Esse momento ele também é rico para nos fazer refletir o tanto que sucatearam o serviço público, o tanto que desprezam, que esse projeto capital despreza a vida nesse país, porque a gente acabou naturalizando a precariedade, né? Eu tenho falado isso também. A gente fica falando, os profissionais de saúde não têm EPI, não têm EPI. Eles nunca tiveram, né? E eles não sabem nem lidar direito com os EPIs. Tem assistente social morrendo de Covid, porque nunca usou EPI na vida. Nunca usou. Porque não é só a saúde que está na linha de frente, a assistência social está na linha de frente, tem outros setores que estão na linha de frente também. E o Estado foi desestruturando esse serviço, de tal maneira que hoje a resposta é lenta, é muito mais lenta do que o momento exige, né? Fora a má vontade política que eles têm. Então, deixar o recado mesmo aí de solidariedade, vamos ficar em casa, nós vamos ter muito tempo para reconstruir, espero eu, em outros patamares da nossa sociedade, né? Obrigada aí mais uma vez pelo convite, foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, professora Evelyn. Ana Júlia, 5 minutos para as considerações finais, por favor. Vamos lá. Bem, reforçar, então, o agradecimento pelo convite e pelo espaço de debate. Eu acho que a Evelyn traz uma coisa importante. Nós, como Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, temos o dever de trazer esse debate do campo da educação, que, claro, afeta todos aqueles que lutam por uma educação pública, mas também afeta o direito de milhares de estudantes e o direito de milhares de servidores e de professores que estão passando aí por uma precarização do seu trabalho nesse momento, já com toda a bagagem que tanto a Evelyn quanto o Marcelo já vem colocando aí da desvalorização do servidor público. Então, é importantíssimo a BJD, nesse momento, se posicionar ao lado do direito à educação, se posicionar para uma educação pública de qualidade e promover esse debate aos seus associados, mas também para a sociedade no geral. Então, agradecer e parabenizar aí a nossa associação, a nossa executiva nacional que teve a iniciativa. Fico muito agradecida. Agradecer também por terem priorizado trazer um pouquinho da perspectiva do estudante, e daí agradeço de lembrarem do meu nome e de ter tido a oportunidade de estar colocando aqui alguns pontos para vocês. Fazer o convite para todo mundo que nesse momento, no que puder,
que todos nós coletivamente contribuir no combate a essa pandemia, que a gente contribua, que a gente não tenha medo, que a gente seja solidário com os outros. A gente está num momento que precisa de muita solidariedade de fato. Dizer para os estudantes que se você não está dando conta de acompanhar as suas aulas no EAD, se você não está sendo produtivo como queriam que você fosse produtivo, não se sinta culpado, ninguém está sendo produtivo neste momento. Quem está sendo produtivo, que bom, fico feliz por você, mas não é regra. Então, ninguém se sinta culpado, a gente não precisa de mais essa pressão. Vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar aí dos estresses que a gente está tendo nesse momento. É difícil ficar em casa, eu já estou em casa, estou tendo, a Evelyn disse, né, um direito, não é um direito, não pode ser um privilégio, mas na situação que a gente está no Brasil agora, eu tenho que dizer que estou num privilégio de já faz mais de 40 dias que eu estou em casa, estou em isolamento social, então sei quanto está sendo difícil, imagino que para outros estudantes está sendo pior ainda, não se sentirem culpados, a gente vai atravessar esse momento, vamos passar. Para todos os profissionais da área da educação e para todos os ativistas e militantes pelo direito à educação, assim como eu, para a gente ser forte nesse momento, para a gente não ter medo de defender as nossas posições, não ter medo de falar, ter coragem de defender que, de fato, agora o que nos interessa é o direito à educação, a qualidade de ensino e o padrão de qualidade. A gente não precisa se converter e nem precisa abrir mão da nossa posição em favor de uma maré forte que está vindo aí, querendo essa modalidade, em favor dessas empresas que não têm nenhuma preocupação com a qualidade de ensino e muito menos com os estudantes. Eu sei que a luta é difícil, eu sei que nós somos minoria e que neste momento agora a gente está indo contra a maré, contra as secretarias estaduais de educação, contra grande parte também, infelizmente, dos professores, dos gestores, das empresas educacionais, inclusive de deputados, etc. Estamos indo contra a maré de fato. Mas a gente não pode ter medo nesse momento, a gente não pode se acovardar, não podemos deixar de defender o direito à educação e de fazer testão no Facebook também, de conversar com os outros. Se aí na tua cidade, no teu bairro, está tendo problemas, estudantes não tendo acesso, a disparidade está muito grande. Se você acha que a solução é entrar com representação na justiça, entra, tem casos já cidades que estão suspendendo o EAD por conta da desigualdade. Não sei agora com essa última resolução do Conselho Nacional de Educação como ficou essa situação. Então, esse caso específico que eu estava dizendo foi antes da resolução do Conselho, mas vale a pena dar uma olhadinha como ficou agora, se não é o caso aí para a tua realidade local também. E, mais uma vez, agradecer muito esse debate e dizer que eu estou à disposição para todo mundo que quiser conversar mais sobre o tema, quiser debater mais, para as ações da BJD também nessa temática, estou aí à disposição da associação. Muito obrigada, Ana Júlia. E, por fim, professor Marcelo Catoni, 5 minutos para as considerações finais. Bom, eu primeiro quero agradecer mais uma vez a nossa associação, a BJD. Quero agradecer a você, Érica, também a Sheila, a Tânia, a Marisa Barbato, que é minha colega na UFMG, que também fazem parte da executiva da associação. Quero agradecer imensamente por ter a oportunidade de participar dessa live ao lado da professora Evelyn e também da nossa colega, que também é membro da nossa associação, da Ana Júlia. Né? Foi muito bom poder ouvi-las, aprender com vocês. Agradeço muito. Quero agradecer também aos comentários que foram feitos via Facebook, né, de várias pessoas que contribuíram para o debate, que reafirmaram determinadas questões. Né? Eu acho que essa participação ela é fundamental. Né? Muito obrigado. Eu fui aqui acompanhando as mensagens, né? E dizer uma coisa que eu acho que é fundamental. Né? Eu acho que um dos princípios, tem dois princípios fundamentais aí da República Federativa do Brasil que a gente não pode esquecer, que é a questão da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Né? E um objetivo que é fundamental, que é a questão da redução das desigualdades, erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais. Né? Nós temos que lembrar que a ordem social brasileira, da qual a educação faz parte como direito fundamental, tem como fundamento o primado do trabalho e como objetivo a garantia do bem-estar social e da justiça social. A ordem econômica na Constituição brasileira tem como objetivo a garantia de uma existência digna.
Isso significa dizer que tudo bem, há certas escolhas políticas possíveis, mas essas escolhas políticas não são axiologicamente, normativamente neutras em face dos princípios fundamentais previstos nessa Constituição. Essa Constituição é uma Constituição que aposta, né, na democratização pela via justamente da democratização social, econômica e cultural, né, pelo aprofundamento da participação política. Não é à toa que um dos princípios fundamentais da educação pública no Brasil é a gestão democrática, que vem sendo, inclusive, desrespeitada pelo governo federal, né, que intervém, inclusive, nas eleições pelas comunidades acadêmicas, né, desconsiderando o resultado das consultas prévias, né? Então, é importante dizer o seguinte, que certas escolhas, né, elas não são constitucionalmente, juridicamente neutras, né? E que o primado aqui da vida ela é fundamental, né? Se a gente for pensar quais são os objetivos da educação: pleno desenvolvimento da pessoa, preparação para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Isso é existência digna, isso é vida digna, né? É bom que a gente repita isso sempre. E vou dizer uma coisa, nós temos que lutar pela garantia, pelo menos do mínimo, daquilo que deve ser destinado à educação e à saúde, e pela revogação da emenda constitucional 95. Eu tenho falado isso em todas as participações que eu tenho feito. Essa emenda, na verdade, é inconstitucional, ela simplesmente sabota a capacidade do Estado de fazer frente aos compromissos de bem-estar social pactuados na Constituição, né? E se ela não for declarada inconstitucional, que ela seja revogada pelo Congresso, porque ela representa hoje um obstáculo, inclusive, a que nós possamos garantir um sistema único de saúde capaz de fazer frente aos desafios colocados pela própria pandemia, como a professora Eblin chamou a atenção, né? Muito obrigado mais uma vez, e é isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Obrigada, professor Marcelo. Em nome da Executiva Nacional da BJD, eu agradeço pela aula que nós tivemos hoje aqui, cada um de vocês contribuiu, reflexões brilhantes, também proposições, enfim, acho que fica muito forte aqui para cada uma das pessoas que participou dessa live, o que está por trás, né, dos interesses do governo em querer a qualquer custo manter calendário, seja do Enem, né, com a chamada, por exemplo, de que Enem 2020, o Brasil não pode parar, né, revelando uma falácia do governo em querer, enfim, passar por cima das questões sociais, de problemas que já estão aí há muito tempo na nossa estrutura social, e não adianta só aprofundar as angústias, aprofundar as desigualdades, querendo impor, enfim, um período com uma falsa produtividade, né? Acho que isso foi evidenciado nas falas aqui, seja a questão das desigualdades, seja a questão da ineficiência e em manter a qualquer custo um calendário, né? E também falas de muita serenidade, né? Para a gente pensar no aproveitamento também desse momento, com calma, respeitando a nossa saúde mental também. Então, desejo a todas e todos vocês muita força, nós vamos superar esse momento juntas, juntos, que haja bastante reflexão também, e a BJD se coloca à disposição aí ao lado também da sociedade, na defesa também dos direitos nesse momento tão crítico de pandemia. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite.